Olá amigos, tudo bem? Vamos ouvir uma história? Hoje nós vamos ouvir a história As Três Peneiras, que faz parte do programa Conte Mais da Félix. Vamos lá? Pedrinho era um menino que tinha muitos amigos, mas ele tinha três que eram especiais, pois eles eram inseparáveis: Tomás, João e Laura. Só que quando eles se reuniam, parecia que um furacão passava por ali. Até o céu ficava mais escuro e as árvores balançavam, assim como se estivesse se preparando para uma tempestade. É que os amigos, quando se reuniam, tinham um hábito não muito legal. Eles sentavam na frente da casa do Pedrinho e ficavam observando as crianças que passavam por ali. E eles zombavam das crianças, de todas elas. Ficavam colocando apelidos, uma porque era magra demais, uma porque era alta, zombavam da cor do cabelo, enfim, eles sempre achavam uma maneira de colocar um apelido naquela criança que passava por ali. Laura, quando via que os meninos iam fazer esse tipo de brincadeira, ela não gostava muito. Ela ia se afastando sem dizer nada e ia embora para casa dela. Os meninos ficavam tão entretidos com aquela brincadeira que nem percebiam a ausência da amiga e nem ouviam ela dizer baixinho: "Isso não passa pelas Três Peneiras." E o pior é que eles faziam isso na escola também. E lá tinham muitas outras crianças e muitos outros meninos que também se juntavam a eles nas zombarias. E aí eles contavam para esses outros meninos sobre os apelidos que eles colocavam, e aí eles também entravam na brincadeira e davam risada e falavam bem alto para todo mundo ouvir. Laura só observava os amigos, muito triste com a atitude deles, e sempre falava baixinho: "Isso não passa pelas Três Peneiras." Mas os amigos nem ouviam ela, de tão entretidos que eles estavam com essa brincadeira de mau gosto. Até que um dia, Pedrinho caminhava para ir para a escola, quando ele passou na frente de uma outra casa parecida com a dele. E lá ele viu três meninos sentados. E um dos meninos que estava lá era um dos meninos que ele tinha colocado apelidos. Quando eles viram Pedrinho passando, eles viram que eles conversaram, cochicharam. E aí começaram a falar com o Pedrinho, a zombar dele. Eles começaram a colocar alguns apelidos no Pedrinho, por causa da cor do cabelo dele. É que Pedrinho ele tinha o cabelo laranja, assim, sabe? Tão laranja que parecia a cor de fogo. E quando o Pedrinho ouviu esses apelidos, ouviu os meninos zombarem, ele ficou com muita raiva. Ele ficou com tanta raiva que ele não conseguiu nem responder aos meninos. Começou a pensar em um monte de apelidos para chamar eles, mas ele não conseguiu falar de tanta raiva que ele sentiu. Ele ficou tão vermelho, que o rosto dele ficou quase da cor do cabelo. E os olhos dele encheram de lágrimas. E aí ele foi correndo até a escola. No meio do caminho, ele encontrou a sua amiga Laura. E Laura, vendo que Pedrinho assim não estava muito bem, perguntou: Pedrinho, o que houve? Você tá aí com os olhos cheios de lágrimas, o que aconteceu?" Abraçou, né, um amigo. "Ai, Laura", disse Pedrinho, e confessou para ela tudo o que tinha acontecido, que ele tinha passado na frente de uma casa, tinha visto três meninos, que eles tinham zombado dele por causa da cor do cabelo, que ele não tinha se sentido muito bem, que ele não tinha conseguido responder à altura. E conforme ele ia falando, ele ia derramando lágrimas assim nos seus olhos. Laura então disse pro amigo: "Isso definitivamente não passa pelas Três Peneiras." Pedrinho ficou intrigado e perguntou: "Laura, o que são essas três peneiras que você fala?" "São aquelas peneiras de peneirar farinha que a minha mãe usa para fazer bolo, para fazer pão?" "Não são bem essas", disse Laura. Você sabe para que serve uma peneira? Então, quando a sua mãe usa a peneira para peneirar a farinha, a peneira passa a farinha boa e nela ficam todas as impurezas, de forma que a farinha que ela vai usar, ela fica pura. Então, essas peneiras que eu falo são as peneiras da verdade, da bondade e da utilidade. Só que a gente usa elas cada vez que a gente vai falar alguma coisa para alguém. Por exemplo, quando você coloca apelido nessas crianças, você fala a verdade? Essa é a primeira peneira, a peneira da verdade. A gente deve falar só aquilo que é verdade. Depois que a gente passa pela primeira peneira, a gente passa pela segunda, que é a peneira da bondade. Aquilo que você diz é algo de bom?
Às vezes a gente até precisa dizer alguma coisa que não é tão bom assim para alguém, mas a gente deve utilizar a bondade no nosso coração para não magoar aquela pessoa. Pedrinho só ouvia a amiga explicar, e cada vez que ela falava ele nem respondia, só ia abaixando a cabeça, assim meio tristonho. E Laura continua. E a última peneira é a peneira da utilidade. Aquilo que você diz para as pessoas é algo útil? É algo que vai melhorar a vida delas, que vai tornar elas pessoas melhores? Pedrinho só ficou pensando, começou a ficar vermelho de novo e agora já não tinha mais só lágrimas nos olhos, tinha pelo rosto inteiro. Ai, Laura, definitivamente não passa pelas 3 peneiras. Pedrinho, não se preocupe, disse a amiga. Ergueu o rosto dele, que estava cabisbaixo, abraçou o amigo e disse: agora você já sabe o que deve fazer, né? Ele fez que sim. Limpou as lágrimas dos olhos e continuou indo até a escola. Laurinha observou e quando ele chegou na escola, ele foi até o pátio onde estavam as crianças. E estavam lá os seus amigos, Tomás e João. E também lá no cantinho estavam aqueles 3 meninos que tinham zombado dele. E Laura observou então que Pedrinho foi até os seus amigos, Tomás e João, conversaram. E que surpresa, ela viu que eles se dirigiram até aqueles outros meninos. Só que eles não trocaram zombarias e nem ficaram brigando como ela imaginou. Muito pelo contrário, ela viu que eles deram risada, conversaram e viu que Pedrinho convidou eles para brincar com eles. E aquele grupo de 3, dividido que brigavam, agora tinha virado um grupo de 6, que dava risada, que se divertia. Não tinha mais furacão passando, nem árvores balançando. Muito pelo contrário, tinha muita harmonia, muita alegria. E a partir dali surgiu uma boa amizade. E Laura, vendo os 6 se divertirem, só pensou: ah, isso passa pelas 3 peneiras. Muito contente com a atitude dos amigos. E aí, gostaram da história? Eu espero que sim. Vamos lembrar sempre de utilizar as 3 peneiras, da bondade, da verdade e da utilidade, quando a gente for falar alguma coisa. Combinado? Até a próxima história. Tchau!